Alô, síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Vem pra cá que tem muito assunto bacana hoje. Se você é síndico, você mora em condomínio, nos ajuda aí, se inscreva no canal. Curta, deixe seu comentário também, que isso é importantíssimo pra gente poder propagar aí por mais uns 20 anos esse programa. Tem mais de 10 anos no ar aí, entregando conteúdo pra você, amigão síndico, ter noites mais tranquilas de sono. E vamos que vamos no programa de hoje, muito bacana, muitas coisas interessantes aqui hoje. Já aqui do meu lado, minha amiga Carol, da Vitar. Tudo bem, Carol? Como é que tá? Tudo jóia. Melhor impossível, Thiagão. Todo elegante aí hoje. A gente tem que andar, né? Como diz nosso amigo Diógenes, temos que andar bem apresentados. Carol da Vitali! A imagem, né, diz muito sobre quem somos. Tô dizendo no barbeiro, então. Vamos que vamos aqui. Meu amigo Diógenes. E Diógenes, tudo bem, meu jovem? Beleza. Vamos que vamos. Eu vi aí, parece que tem umas perguntas bem interessantes, né? Tem uns, pra caramba. uns negocinhos aí. Hoje, eu vi, Diógenes? Eu acho que tem, sabe por quê? Nosso último programa teve polêmica. Não teve um bom debate. Ó, vou te falar, eu vi uma pergunta ali que ele vai no natural, né? Mas eu vi uma pergunta ali falando mais ou menos ali nas anotações dele sobre aquele funcionário que faz tudo no seu condomínio e que você leva para lá e para cá. Eu acho que você não entendeu ainda o quanto você está se arriscando sem precisar, hein? Não, doutor? Fala para nós aí. E hoje participação especial, um amigo doutor Leandro. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo jóia, Thiago. Leandro da velha guarda. O convite e a satisfação de estar aqui com o doutor Diógenes. Obrigado. Com a Carol. Vamos tocar, tirar a dúvida dessa audiência querida. Então vamos que vamos, ó. Que você é síndico, é síndica, nos ajuda aí, já se inscreva no canal, curta, comenta. Já vamos dar logo os nossos recadinhos iniciais aí. Manda na tela em cima, nossos apoiadores e pessoal, já pega a canetinha. Então, hoje ele escreve, começou com gosto de gás, tá vendo? Vamos que vamos. Quero mandar um abraço, pessoal da Décia Condominial, empresa maravilhosa, é a maior garantidor do Brasil, 30 anos garantindo condomínio. E, cara, a garantidor do condomínio é tranquilidade para a sua gestão e para o condomínio, tá, pessoal? Quero mandar um abraço ao amigo Daniel, que é da região aqui de Brasília, o Centro-Oeste. Décia Condominial, o maior garantidor do Brasil. Próximo, amigo Silas. Olha esse Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, pessoal. Quem é aqui de Brasília agora em Goiânia também, hein? Você é síndico em Goiânia, no Goiás, procura o Cicobi DF1000 também, que é uma agência especializada em condomínios. Quero também mandar um abraço pro amigo Marcelo, tá fazendo uma campanha maravilhosa, pessoal, do agasalho. Até dia 7/6 vão estar recolhendo agasalhos aí. Se você é síndico, você é síndica, leva um agasalho lá, faz essa doação, procura a agência Cicobi DF1000. Lembrando que no rodapé do vídeo tem todos os contatos dos nossos apoiadores e lá tem o telefone do Marcelo. Vamos fazer doação, vamos ajudar a humanidade. E o Cicobi DF1000 é uma agência que sempre ajuda o síndico todo dia, toda hora, 24 horas no ar. Lembrando, em Goiânia também agora tem Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Próximo, meu amigo Silas, aí ó. Cadê você, Gabriela? Saudade, Gabi, saudade do nosso almoço, né? Nunca mais chamou a gente, né? Fazer o quê, né? Paciência, né? Pessoal, facilite a visão de condomínios. Essa aqui é especializada em condomínio. A amiga Gabriela trabalhou a vida toda em condomínio. Além de ser uma excelente contadora, né? É uma ótima ali, braço direito pro síndico, porque a administradora é um braço da equipe que ajuda bastante o síndico. Essencial, né? Importante demais. Então segue lá, @facilite.condominial, amiga Gabriela, toda a equipe lá. Um abraço, pessoal, que essa aí é fera. Próximo, amigo Silas! Olha, mudou? Silas? Se inscreva no canal, curta, comenta. Vamos lá. Vitalis, deixa a minha amiga Carol falar Vitalis. Olha aí, né, gente? A Vitalis, empresa de terceirização. Você é síndico que precisa dar aquela renovada no seu condomínio, precisa sentir um cheirinho de limpeza e bem-estar, conte com a Vitalis. Já chama a gente aí, já segue no Instagram, curta e compartilha o nosso programa. É bom demais. Qual é o próximo, meu amigo Silas? Vamos lá, vamos aos apoiadores, pessoal. Lembrando que no rodapé do vídeo aí tem toda a descrição do pessoal que nos apoia.
Vamos lá, Silas vai colocando ainda para nós no ar. Já quero aproveitar, pessoal, lembre-se aí, se inscreva, curta, comenta. Ó, minha amiga Lisiane, atual forte corretora de seguro. Lisiane também é fera, pessoal, tem mais de 20 anos no mercado de seguros também. Tá conosco aqui sempre para tirar as dúvidas de seguro. Convido vocês lá na playlist do nosso canal no YouTube. Tem esse seguro condominial, tem vários programas com a Lisiane tirando a dúvida também. Então é muito bacana, é um tema importantíssimo a gente poder contratar um seguro aí, tá bem tranquilo. Resguardado, né? Porque é necessário. Então, ó, seguro é com a atual forte corretora de seguro. Próximo aí, meu amigo Diógenes, fique à vontade, fala aí. Pessoal, você que quer acompanhar as notícias, atualidades, a conexão do direito com a engenharia e participar de uma forma melhor do seu condomínio, clica lá e segue o canal @Condominial Engenharia. Tá tudo lá para você. Tem curso gratuito, tem curso pago, tem orientação gratuita, tem consultoria, tem a forma que a gente traz os profissionais para você entrar lá no canal, fazer pergunta, tirar dúvida e acessar direto o profissional que pode te orientar no direito, na limpeza, na administração, contabilidade. É um canal feito para você. Comenta lá o que você precisa, compartilha com o pessoal que vai ajudar muito. Valeu! E para encerrar, pessoal, nesse primeiro momento nosso aqui, eu quero falar de um evento que vai acontecer dia 16 de agosto, um evento maravilhoso em Brasília, Síndico Expo. Síndico Expo. Nome em inglês, como é que é Síndico? Expo. Esse evento maravilhoso. Se você é síndico, ó, já tem mais de 500 inscritos nesse evento. Então venha para cá fazer parte também, vai ser um dia muito bacana, de muito conhecimento, muita troca de experiências também. Bons palestrantes também, então vai ser um dia marcante aqui em Brasília, 16 de agosto, Síndico Expo. Eu vou rodar aí para você um videozinho para você conhecer um pouquinho mais desse movimento excelente maravilhoso, momento para network, né, Thiago? É verdade. Síndicos de Brasília. Nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no Ípica Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no Ípica Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. No rodapé do vídeo tem a inscrição do Síndico Expo. É um evento maravilhoso. 16 de agosto aí. Minha amiga Ana tá fazendo esse evento, esse movimento em Brasília, que vai ser um evento maravilhoso, marcante também. Quer comentar uma coisa? Esse Síndico Expo ele é muito bacana para as empresas também. Você que quer levar a sua empresa, igual a Vitalis, a Facilite, para participar. Você vai ter contato com mais de 500 síndicos de imediato, né? Vai poder entender melhor o seu público. O Síndico Expo ele é conhecido por trazer palestras de alto nível e um ambiente muito requintado, muito bacana para você que é síndico, ser bem recebido. Propício ali E para as empresas que têm interesse de aproximar dos condomínios, né? Para prestar um serviço bacana, é uma grande oportunidade de entrada, porque quem não é visto não é lembrado, não é verdade? É isso aí. Quem quiser o contato, pode mandar um WhatsApp para mim que eu vou mandar o contato da Ana também, que está promovendo isso aí. E lembrando-se que é um evento nacional, entendeu? Acho que agora esse mês vai estar em BH, parece, se eu não me engano. E em Brasília aqui dia 16 de agosto. Lembrando que no rodapé do vídeo vou deixar o link de inscrição. Vamos se inscrever, vamos compartilhar. Vai ser um dia de muita troca de conhecimento, muito acolhimento. E esse papo de síndico para síndico. E sem enrolação, vamos começar o nosso plantão. Tira dúvida para nossa pergunta para o Inteligência Condominial @gmail.com. Preparado, doutor? Vamos nessa. Inclusive, quero agradecer publicamente que o doutor acompanhou a gente muitos anos lá. Na época era a versão rádio, tivemos na TVN também lá. Foi vários diálogos interessantes, né, doutor? As lives no YouTube. As lives no YouTube também, no Instagram. Foi um papo maravilhoso. O doutor agora está em outro nível, né? Mas hoje ele deu um tempinho no tempo dele para nos orientar aqui hoje. Ó, então vamos lá. Vocês querem começar com treta, né? Vamos que vamos. Doutor, já soltou uma pipa? Já? Claro. Gosta de pipa? Gosta de soltar pipa? Pipa, era bom, antigamente era legal. Você já soltou, Carol? Tem que ser num lugar bom, né? Porque a pipa tem aquele negócio do cerol. Soltei pipa, jogava bolinha de gude na rua, gente. Era bom demais. Brincadeira raiz. Eu não fazia isso, né? Meu pai não deixava, mas tinha que trabalhar. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta do dia é sobre isso. Tem um problema do cerol. Será que tem cerol aí? Não sei. Vamos lá, ó. Lucas manda a pergunta. É o seguinte, o título é Proibição de Pipa. Eita. No meu condomínio, se alguém soltar pipa, os guardas vêm reclamar. Porém, no regulamento não cita nada a respeito.
Hoje passou uma pipa no ar cheia de linha e eu peguei para tirar e o guarda veio e alegou que estava soltando e disse que documentou o ato. Eu concordo que nas ruas do condomínio não se deve soltar pipa, mas tem um canto que lá não afetaria nada. Aí ele pergunta, posso ser multado? Eles podem proibir eu soltar pipa nesse canto e não está explícito no regulamento. E aí, doutor, pode ser multado por soltar pipa no condomínio? Eu já bem difícil fundamentar, né? Todo dia é uma coisa diferente. E aí, pode ou não pode? Todo dia uma coisa diferente, né? A gente é difícil fundamentar uma multa assim. Mas o regimento interno vai trazer a vedação de soltar pipa, andar de skate, de bicicleta, jogar bola. Jogar bola talvez em alguns lugares, né? Mas o soltar pipa em si é pouco provável que acho que ninguém viu, né? Já viu essa situação. E o condomínio que vem a proibir isso tá ali correndo um sério risco de enfrentar problemas por conta de estatuto da criança e do adolescente. Proibindo. Em Brasília nós temos casos em que síndico impediu de andar de patins no pilotis do prédio. E o Ministério Público entra na questão e impede, podendo inclusive multar o condomínio. Por impedir? Por impedimento. E aí o síndico pode vir a responder criminalmente. Isso daí. Nós tivemos casos de impedimento de skate, andar de skate. A skate também é tido como um meio de locomoção. Um esporte, inclusive, né? É um esporte, mas também é um meio de locomoção. Mas ele não está sendo praticado no local apropriado. Sim, aí o skate, por exemplo, se está na via, é o local apropriado. Mas no pilotis não, né? O pilotis é público. Dependendo da sua verdade. É um grande negócio que as uma pessoas não sabem, acesso, doutor. Você né? sabe o que é? Você que tem um prédio aí no pilotis, normalmente o seu prédio cobre uma área. Vamos dizer assim, que se o sol estivesse diretamente em cima, ele faria aquela sombra certinha. Ali é a sua área privativa. A área do pilotis é uma área de circulação, de área comum. Então, nada que não esteja previsto lá, que gere risco social, qualquer risco, por exemplo, para o idoso, para a criança, para o adolescente, não é proibido de fazer. Essa questão da pipa, o que a gente tem que observar é a restrição que existe, é porque normalmente ela vai prender na antena, ela vai bater numa sacada, vai usar o cerol, e aí você vai ter um risco social, onde o síndico vai ter que fazer um levantamento sobre isso, entender esse problema. Ele deve levar para a Assembleia e colocar as condições, e a Assembleia, numa decisão assemblear, pode a comunidade restringir ou ampliar, mas também não veda o direito do proprietário de requerer isso na justiça. Então, mais uma vez, é o papel do gestor. Eu falo para você, é como isso é comunicado, é como isso é feito, não é exatamente o que é feito. E isso é que gera esses conflitos todos, entendeu? Na minha visão é essa. Isso, e enquanto não houver uma decisão assemblear proibindo, o que é um grande perigo, proibir uma atividade assim, danos, como ele falou, de danificar uma antena. Aí você tem outro mecanismo para punir. Exatamente. Que é o dano em si. Mas não é o ato, é a consequência. Mas vamos lá, deixa eu entender, vamos lá. Se isso vira moda, vamos imaginar os condomínios por aí com um monte de pipa, um monte de gente. A grande maioria mas é o que é, né? A grande, imagina. É o que eu falo sempre, é o que eu comento até no meu livro. O papel do síndico socialmente ele mudou drasticamente. O síndico, antes da pandemia, ele tinha um papel que já estava ali, todo mundo sabia tudo. Mas depois que veio a pandemia. O gestor administrativo. Faltar lá o gestor das áreas comuns. E esse cara, a primeira coisa que ele tem que ter é a mentalidade. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo, as limitações, qual é a consequência de fazer ou não. E se eu proibir, como disse o doutor aqui, qual é a consequência para ele depois? Né? São 5 anos que você presta conta durante a gestão. Então, eu fiquei curioso, doutor, nesse caso, por exemplo, mesmo que foi um ato de assembleia, está contra a lei, então, no caso. Sim, aí, por mais que a assembleia seja soberana, a lei está acima. A lei está acima. E aí, como eu citei, você pega o ECA, vem e derruba. Se você tiver uma justificativa plausível no seu condomínio, igual eu falei, um risco, um acidente, um problema, a forma como faz com a pipa, um lugar mais apropriado, aí você vai dar uma orientação de como é melhor fazer e o porquê. Mas todo jeito. De imposição. Exatamente. E justificar, né? Você tem que justificar. Vedar. Você arruma outra condição, outra forma, outro local, mas vedar o lazer à criança é bastante complicado. Ô Lucas, não ajuda aí, vai soltar pipa não, vai jogar videogame, de preferência, videogame com som baixo, pra não incomodar um vizinho, né, Isso é cerol, né? Porque na minha época do Diógenes podia
podia, né? A gente podia fazer tudo isso aí. Porque Agora se não pode tivesse mais. cerol, eu não soltava. Hoje a maioria das localidades tem leis E assim, locais né? que impedem o uso do E é cerol. risco de vida, hein? O que me É, achou olha- mais interessante. E a polícia pode pegar, recolher ali. Não, o que chamou mais cerol. atenção aqui foi assim, a como é que fala? Pescacez, como é que é a pessoa? Perspectiva? Não, é quando o cara Perspicácia. Isso, a perspicácia do Lucas, né? Porque ele fala que na convenção não proíbe. Inteligente. Se não proíbe, pode, né, doutor? Porque Ou tem isso, seja, né? Exatamente. o bom é porque ele foi direto. Então ele já sabe do que ele estava falando. Ele só precisava comprovar. Nasce né? aí um advogado. Nossa, aí Ele só precisava verdade, verdade. comprovar. Olha, eu Agora, só preciso. a gente precisa sabe? entender também o seguinte, a pipa, como era, a gente usava com nossa infância com cerol, brigava, ela gera acidentes. Então, dependendo do tamanho do condomínio do meu amigo, ele tem aquelas áreas de circulação, ele tem área de jardim, ele está soltando no jardim, mas está circulando ali onde passa o motoboy que faz a entrega, faz a comida. Se essa pipa tem um cerol, ela gera um risco. E aí já cabe ao condomínio fazer uma orientação, uma comunicação toda, para que não tenha um acidente. E a justificativa é válida. Diógenes, ao É meu válido. ver, ao Entendeu? meu ver, condomínio não é lugar de soltar pipa. A gente sabe que vai incomodar. Procure outro É o bom senso, né? local. É o bom senso. Eu acho que não é, como o nosso amigo Thiago falou. Vai jogar bola na quadra, meu amigo, andar de bicicleta. Pipa, não. Não, bicicleta também não. Então, essas coisas mais. Então, Mas a gente tem espaços, vai de bicicleta pra quadra. essa da pipa né? parece fácil, mas não é assim, não é sempre fácil gera não. uma perturbação para um ou para outro. Mas a preocupação minha, eu falo assim, eu como gestor, a preocupação nem é a perturbação, eu falo um acidente de uma criança acidente. dessa. Sim. Você imagina quando Aí tá a peculiaridade. O que cara eu tô vai na falando. bicicleta, Mas cai o você tá patinho. assim, Mas ó. aí o acidente, ele não afasta a responsabilidade do pai. Se o pai deixou a criança sem interessante, né? o devido acompanhamento, Ele aí responde. ele está sujeito. Ele que ele pode detém ter a o guarda, conselho, né? Dependendo do que acontecer, o conselho tutelar atuar. Então, assim, a responsabilidade do condomínio se restringe a, vamos colocar, manutenção do parquinho, como Orientação. aconteceu lá no Rio de Janeiro, que caiu a parte lá do balanço. 5 Aquilo centímetros a mais evitava aquilo, hein? Exato. Aquilo ali é a responsabilidade, não sobre a criança. É interessante. como a criança no elevador. Né? A legislação fala que não pode. Pronto. Tá sozinho, mas você vê criança o tempo todo subindo e descendo. Olha, E se ela meu fica presa no elevador? Meu E filho você vê pais chateados porque a criança não pode brincar sozinha, né? Mas não pode, Mas não aí é a questão que o condomínio permita. aí O no ECA não momento que ela permite. fica presa segurança, sozinha né? dentro do elevador, vai querer responsabilizar o condomínio a falta que o pai fez. Exato. É, por isso eu tô perguntando, porque assim, eu já penso na cabeça seguinte, tudo é condomínio. Né? Tudo que acontece é condomínio. Mas aí o pai quer tirar o dedo Porque é mais da reta. fácil terceirizar a culpa, né? Exatamente. Tem um detalhe aí, que a gente falou aqui do ECA, da criança, de restringir da criança, né? Mas esse rapaz aí criou a convenção, ele não é criança não, hein? Tem Mas eu isso, acho né? assim que. É porque falta. O que eu pensei, falta talvez o bom senso do coletivo para essas situações. Porque não tem como a gente criar todas as hipóteses dentro da convenção. E até Não. quando foi criado, né, as convenções, por exemplo, né? E então, eu- assim, aí já pegou que num elemento, não tá escrito ali, mas, pô, se você sabe que não é legal, que vai gerar um risco, por que vai fazer? Por que fazer aquilo, né? Porque é criança, né? Ah, é o criança, né? É um criança! É criança, Ah, mas nunca nesse vai caso a ter. criança aqui já tá virando advogado já, né? mas se a gente pensar, aí o estatuto ampara até 17 anos, né? Então, Não como criança. É diferente lá mas dentro. o estatuto Não é, doutor? da criança É, não, e do mas aí adolescente, aí a obrigatoriedade dos pais e a Sim, sim. responsabilidade é a mesma. Eu tô falando com o doutor é que tem um limite de idade que muda algumas coisas, não é isso? É, 12 não, mas anos, o que acima eu de trouxe 12, entendeu? É mais a questão ampla mesmo. Da né? lei, Sim, né? é ampla até. De vedar ali o uso do pilotis, como eu citei, para atividades como patins. Você está ali, no caso da Asa Sul, né, do plano piloto, legislando sobre o que nem é seu. É verdade. Né? E aí o Conselho Tutelar veio em cima e impossibilitou e a permanência Por naquela... isso que eu falo, amigão síndico, ó, antes de qualquer coisa, ó. Respira, meu jovem, Respira. procura ali um Não advogado pisa. se apresentar. Não se coloque numa posição de risco, meu jovem. Não vale a pena. Ô, Luco, então nos ajuda a soltar pipa aí. Se inscreva no canal, curta, comenta o que você pensa sobre isso aí. Vamos seguir com o nosso plantão tirador para mandar pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá então, Wesley, o tema escreve é para você também, bom. Ó. Wesley fala o seguinte, o título é Faxineiro do Condomínio. Eita. O que será que o faxineiro deve fazer no condomínio, hein? Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, ó. O que esse faxineiro Vamos quer ver fazer o no que condomínio? esse faxineiro tá Lá vem, fazendo. lá Vamos lá, ó. Sou faxineiro.
Aí ele é o Sou próprio faxineiro. faxineiro. Ele me fala, aí a reclamação Sou dele, faxineiro. Sou faxineiro. É da minha obrigação descer móveis, como cama, armário dos moradores do prédio? Eita, Lelê. Eu sei que o faxineiro auxilia o zelador, porém, minha dúvida é se isso inclui ajudar em obras do prédio ou dos apartamentos, como se fosse um ajudante de pedreiro. E aí? Como é que é o nome? É o Wesley! Wesley, vamos fazer a primeira correção do seu texto. Você não é faxineiro, você é um auxiliar de serviços gerais, tá? Primeira correção. Então o auxiliar de serviços gerais pode ajudar na obra? Não. É a primeira correção. Primeira correção aí. Que ele não é um faxineiro, é um auxiliar de serviços gerais. E em relação a auxiliar em obras, meu amigo Wesley, você não pode auxiliar em obras de apartamento. Você tem que fazer o seu serviço, prestar o serviço para o condomínio. Então, mediante a convenção, você é proibido de adentrar apartamentos. Você não pode fazer nenhum tipo de serviço, prestar nenhum Mas tipo de serviço. Mas é só uma caminha, não pode dar não, descer uma caminha. Mas essa caminha é doação para ele? Não sei. Depende, agora eu pedi para o advogado, depende. Então não pode. Você, síndico, tome bastante cuidado em relação a esses tipos de atribuições dadas aos seus colaboradores, porque caracteriza desvio de função. E um desvio de função dá um passivo alto para o condomínio, dá um passivo alto para a terceirizada. Então, aqui... Vamos falar. Eu posso fazer uma obrinha ali no condomínio, tá? Pequenos reparos. Nem isso você pode fazer, porque isso é atribuição do zelador. Auxiliar de serviços gerais é para fazer limpeza, somente limpeza. Mas é complicado, né? Porque se o cara falar um não pro morador, vai ficar um zangado, né, doutor? Não, mas que nem a Carol falou, a convenção, via de regra, ela traz isso, o impedimento dos funcionários do condomínio. O funcionário é do condomínio. Por mais que ele seja de uma terceirizada, o prestador de serviço está ali para realizar atividades dentro do condomínio e não em unidades privativas. Né? Isso aí caracteriza o desvio de função, carregar uma cama, fazer uma obra, se há um acidente de trabalho, o condomínio vai responder, a isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho, se ele está carregando uma cama? Exatamente. Jorge, você que mexe com muita obra aí, tu já utilizou lá o zelador para fazer uma obrinha lá no condomínio? Tá? Não, eu gosto de proibir isso aí, inclusive nas recomendações que a gente faz para os síndicos, né, sobre a contratação de obras, a gente fala para ele do planejamento. Não permita que o funcionário da empresa exceda a função, não permita que o pessoal da faxina vá trabalhar com as empresas que estão fazendo obras, porque são mentalidades diferentes, cuidados diferentes, né? O síndico, você, meu amigo, tem uma responsabilidade imensa sobre o seu ambiente de trabalho, e a sua função não é ficar paparicando ninguém por um monte de besteira, é cuidar de tudo que acontece legalmente na sua edificação. Então, um auxiliar da construção civil, né, auxiliar de serviços gerais da construção civil, ele tem uma destinação diferente, até no INSS, as alíquotas são diferentes, o direito do trabalhador é outro e a preparação para esse profissional é outra. O profissional que ajuda na mudança, você já viu aqueles condomínios com as escadas quebradas, as quinas, do granito, aquilo é tudo responsabilidade da transportadora, do morador, inclusive, de supervisionar na própria mudança. É obrigação do síndico ter alguém que está olhando aquilo ali, porque aquele prejuízo vai para a conta da manutenção e não é saudável, né? A gente tem todo um 86, o 927, que o Código Civil, o Código do Consumidor, ajuda as pessoas, ao condomínio a deliberar. O que acontece muitas vezes, Thiago, é que o síndico não tem essa mentalidade, ele não observa dessa forma como nós observamos. O cara que trabalha com materiais de obra, por exemplo, ele vai ter que trabalhar com uma luva, com óculos, com capacete. O cara que transporta peso, né, que tá, eu vou só auxiliar nesse armário, nessa geladeira. Um peso do caramba, o cara está sem a proteção, é na conta do condomínio direto. Olha, o advogado está aqui, ele sabe, tem ação que ele olha e fala assim, 90% positivo para quem está pedindo a causa. Não tem o que o condomínio fazer, mas o síndico está responsabilizado pelo fato de que ele não comunicou, ele não orientou, a lei entende que ele permitiu. Tem uma distinção entre um auxiliar de serviços gerais, que é o cara que está na limpeza, que é a função dele, e o cara que está carregando o resto de obra. São distintos, é outro peso, outra carga. O cara da faxina não tem que saber, por exemplo, se o elevador vai suportar a carga ou não.
O cara da limpeza tem que saber. São serviços O cara muito da construção civil, diferentes. auxiliar, se você pegar a NBR 16280, ela fala que todos os funcionários foram orientados conforme a norma, estão sob a guarda dos direitos trabalhistas, etc, Sim. etc, etc. E aí você não tem que autorizar nada que está fora da sua alçada como síndico. É lá que mora o seu problema. É lá que você cria uma responsabilidade que não existia para você e você arrisca o condomínio, né? Não tem jeito. Tem outra coisa importante, eu falo que já passei por isso. Tem muito zelador, porteiro que nos assiste aí, né? Não faça serviço onde você trabalha. Vai por mim. Porque é o seguinte, a pessoa é boazinha, você vai lá, faz o extra, aí na segunda você faz, aí diz um não, ou você faz um serviço que talvez do ponto de vista daquela pessoa não foi aceitável, não teve uma qualidade desejada, aí o cara vai fazer o inferno para tirar você do condomínio. Já vi esse caso N vezes. Já perdi ótimos funcionários porque a pressão é tão grande e o cara começa a infernizar a vida da pessoa ali e fala um monte de coisa. E as pessoas também vão naquele embalo, entendeu? Então evite. É uma coisa que não vale a pena. E você que mora em condomínio, nos ajuda também. Pede, né, essas pessoas que estão ali para prestar serviço para condomínio, para fazer o serviço para você. Então eu peço para você evitar isso. Vamos evitar isso, né? Mas aí entra uma questão de treinamentos. Preparação. Tá? Porque muitas das vezes esses funcionários, eles não recebem treinamentos qualificados pela empresa que presta serviço. Porque isso, a empresa que está ali prestando serviço, ou propriamente se ele é contratação pela orgânico, também precisa receber esses treinamentos. É mais severo ainda, porque o condomínio não tem uma CIPA, não tem um programa de treinamento, e o funcionário vai sofrer no seu ambiente, que é responsabilidade sua. A minha psicóloga me ensinou uma coisa muito bacana. Vou ensinar para vocês, amigo síndico. Quer ser feliz? Aprende a dizer não. Exatamente. Não vão te respeitar por quebrar galho, meu amigo. Vão te respeitar por liderar, por administrar, por dizer que é o certo. Essa questão aí que você estava falando, o doutor acho que vai concordar comigo. Se não for, tá tudo certo, doutor. O grande problema que eu vejo aí, Thiago, é o hábito, o costume. Você vai deixando pequenas coisinhas acontecerem e quando você vê, você está com a indenização, igual tem condomínios que eu auxilio, que estão pagando R$200 mil de indenização trabalhista. Por quê? Porque vai criando um costume e a lei fala o seguinte, é baseada na legislação e no costume. Se você permitiu aquele costume acontecer ali, ele vira regra para o funcionário. Uma cultura. E lá na frente ele vai lembrar disso. Você pode ter certeza que a primeira hora que você chamar a atenção dele, que ele não tiver aquele bônus que ele tinha, ele vai reclamar e adivinha. Ele tem uma foto, ele tem um histórico, ele tem um post no Instagram, ele consegue comprovar que aquilo ali aconteceu por um ano, 2 anos, isso. Aí você vai ver qual é a diferença. Vai lá testemunhar com zelador zelador e porteiro. De orgânico, né? Que é sempre assim, ô seu Zé, arruma aqui meu chuveiro. Exato. Arruma aqui minha tomada, arruma aqui minha porta. E ali vamos passando uns 2 anos, 5 anos. E a NR1 agora colocou o quê? E aí quando vem aquele estresse emocional enorme. E é o que eu coloco muito para os meus clientes em relação a isso. Não pode. E não pode. Não pode prestar serviços dentro de apartamento. Auxiliar de serviços gerais não pode fazer pequenos reparos. E se insiste, você jogar isso para a responsabilidade do condomínio, do síndico. Mas sempre fez. Olha, sempre fez. Então, você está falando que você está pedindo para o funcionário, o colaborador fazer. Então, assina aqui que a responsabilidade é sua e não da empresa. E aí, porque se entrar contra, vai entrar em contra o condomínio. E ganha mais, Carol. E aí é momento do síndico notificar o condômino e também advertir o funcionário. Muitas das vezes é pedido do próprio síndico. Agora tem outro problema que surgiu, né? Você vê, cara, vida de síndico. É comum também acontecer. O síndico tem que ter profissão. Vida de síndico não é moleza. O Jorge acabou de dar uma informação que eu também não sabia, né? Que agora tem um estresse, como é que é? O estresse emocional. Então, NR1. Quem vai trabalhar mais em condomínio? Mas já era, viu? É estresse 24 horas. Deixa eu te contar. Isso é para os colaboradores, tá? E as empresas têm que se adequar exatamente. a esse tipo de acompanhamento para os seus colaboradores. Trabalhar em condomínio mais, que é só estresse. Advogado também é colaborador. Não, eu tava falando desses dias. Síndico, encostado pelo INSS, é que tem como? Eu tava falando esses dias, gente, aonde é que eu assino minha carta já para eu encostar? Porque né, a gente também não entra nesse sistema, não. Eu vou te contar um negócio. A NR1, ela já existia. Norma regulamentadora do ambiente de trabalho número 1. Que antes já existia, veio agora com uma força marcante a partir de maio, para ser cobrada procedimentos efetivos, inseridos, o que quer dizer o efetivo? Inseridos na rotina do trabalhador para a preservação da saúde mental.
Então, quando ele está lá fazendo a limpeza dele, ele está sossegado, ele foi contratado para aquilo, ele está ali limpando, está tranquilinho. Chega, fala, fulano, me ajuda aqui. Ele vai lá pegar uma geladeira. Aí vem, ele está no 5º andar, não tem elevador, vai descer. Você acha que esse cara não está estressado? Ele não está preocupado com a vida dele, com a segurança, de bater um dedo, pegar uma geladeira, vai puxar para lá, mete o dedo na parede, ele quebra o dedo ali e acabou. Se ele falar que está com medo, o cara dá um atestado dele de 30 dias, de 60, de 90 e vai embora. A responsabilidade do condomínio. Então, primeira pergunta, vai contratar alguém. Você aguenta a pressão? Você aguenta a pressão? Primeiro, eu fico falando o seguinte, condomínio é isso. Se o condomínio é obrigado a dar saúde mental para todo mundo pelo ambiente do trabalho, o que eles vão fazer para o síndico, hein? Será que não cabe aí ter suporte administrativo, suporte jurídico, auxiliar de administração? E para os donos não de é empresa, verdade? hein, de hoje? Não quer que a gente não... Conversas para os próximos capítulos. Vem cá, amigão síndico, vem conosco, que é uma inteligência condominial. A revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo por há mais de 10 anos entregando conteúdo pra você, amigo síndico. Então deixa o seu like, seu comentário e vem pra cá aprender conosco. Então vamos pra próxima pergunta, tá preparada? Pra mim, de novo a bola hoje? Polêmica, pra todo mundo aqui, todo mundo vendo aqui. Desconhe seus pontos de vista. Estou com as palavras mais modernas hoje, né? Tô gostando, é porque é a presença do nosso ilustre doutor aqui, Leandro. Vivendo e aprendendo. Quanto mais a gente conversa, interage com as pessoas, a gente vai aumentando o nosso vocabulário. Isso é um comentário ou uma dica? Não, um comentário. Tudo bem. Eu já ia te notificar aqui agora. Vamos lá! Ó, o próximo pergunta do amigo Felipe. Essa aqui é boa porque o pessoal é folgado. Gente, tal de morador é folgado. Ó, o Felipe é o seguinte: o título é, doutor, tá preparado? Bora. Ó, pode lavar veículo usando a água do condomínio? Aí ele decora, fala assim: ó, a taxa do condomínio que pagamos é incluso água, energia e tal, da área comum do prédio. Enfim. O síndico tem usado a água e a energia do condomínio para lavar carros de terceiro. Opa, lava jato. E é o síndico, né? Aí fala assim, ó, lava na rua, mas a água e a energia são do prédio. Eita. Queria saber se ele pode fazer isso. Observação. Ele quer aumentar o valor do condomínio, alegando não está dando conta de custear as contas. Observação 2. A limpeza do prédio é feita de 15 em 15 dias. Por falta de verba. Pode usar a água e energia do condomínio para lavar o veículo? Mesmo que já na rua? Não, com certeza não. Quanto mais dessa forma. É a mesma coisa do restaurante usar o gás do condomínio. Pode não? Não. Ih, aí fica mais fácil para o empresário, né? Rateando o gás, o custo do gás. Mas o carro não é meu. Um exemplo ali, ele tá lavando de terceiros, ok, mas o carro é meu e eu pago a água do condomínio. Vem uma série de outras questões. Para usar na área comum, né? Para lavar carro. Vamos lá. Condomínio de prédio, por exemplo. Como é que você vai lavar na sua garagem sem molhar do outro, sem colocar o outro em risco? O risco dos transeúntes. A vaga de garagem é privativa de uso comum, né? Porque ela é passagem para as demais, tanto que você não pode colocar um armário e aí o Jorge vai dizer mais que eu, que atrapalha a movimentação e até uma rota de fuga. Exato. Né? Então, mas nessa condição, voltando pro Lava Jato, de forma alguma, via de regra nem pode lavar. Com a água do condomínio pior ainda, né? E transformando numa atividade empresarial, menos ainda. Né? Aí você tem a alteração da destinação de residencial para comercial ou no mínimo mista. Desvio de recursos. Afinal, aí fica fácil ser empresário desse jeito. Né? O meu maior insumo, o meu maior custo é água e energia. Aí vocês, todo mundo, a coletividade divide comigo, já tá bom. Ótimo demais. O negócio torna-se mais rentável. Uma pergunta que pertinente nesse caso, como é o síndico, né? Como é que o condomínio pode, vamos dizer assim, notificar o síndico? Nesse caso. Então, torna-se um pouco difícil, teria que avaliar a convenção para ver se o conselho consultivo ou o subsíndico tem poderes específicos para isso. Caso não, cai na regra de um quarto. Um quarto dos condôminos, convocarem a assembleia. Não, mas fala notificar. Qualquer morador pode notificar, devido às explicações, mas, né? Assim, ele vai pegar, olhar. Bom, eu sou o síndico, eu não vou responder e eu vou fazer. É verdade, tem lógica, né? Ele querendo ou não, ele tem a caneta. Né? Então, a única saída viável seria ou a justiça ou um quarto dos condôminos. A destituição do síndico para chamar uma assembleia? Não, é só para chamar. Chama uma assembleia para deliberar sobre o comportamento do síndico. Não necessariamente destituí-lo. Mas normalmente impedi-lo, mas às vezes, via de regra, essa não é uma administração conveniente para o condomínio, o que justifica uma destituição. Né? Então, pode ser um caminho a ser tomado. Outra coisa embora importante, não seria talvez muito fácil. Destituição de síndico, tem muitas assembleias, pessoal.
tem que dar a voz da pessoa poder se explicar, porque não é destituir assim, Sim, tem todo devidas um rito a explicações, seguir. aí se aquilo ali não suprir, aí você vai e volta ali para destituir, porque eu já vi casos de ir em assembleias que a pessoa vai para destituir, ele dá devidas explicações e a vida que segue, né? Tem que porque às vezes garantir. um faz um comentário ali, outro faz outro comentário ali, e às vezes não tem prova, não tem nada, ou são só fofoca, a pessoa vai levar pro lado pessoal, e acaba que na assembleia tudo é esclarecido e a pessoa continua com o mandato também, né? Isso aí que você falou é a garantia da ampla defesa e o contraditório. Como é que você vai tirar alguém do cargo, julgar alguém, porque ali você está julgando, É verdade. sem dar a ele possibilidades de se defender, né? Então tem que haver, tem todo um rito a ser seguido. Felipe, eu acho que você tinha que fazer o seguinte: pega esse programa, manda pro síndico, fala, síndico, nada pessoal, mas eu vi aqui um tema que me chamou a atenção, vale a pena você ver. Chama a atenção. Sob pena de ser destituído. Fala, meu Carol, é só uma sugestão, né, Carol? Agora É tem um detalhe só aí, uma né? sugestão. Tem um detalhe aí que o síndico presta conta, né? Ele tem que prestar conta, não é só de pagar conta. O comportamento dele, as Tem que atividades falar do quantos carros tá lavando, condomínio. quanto tá ganhando, porque tem que ter a comissão do condomínio, né? Na minha visão, eu acredito que seja uma apropriação indébita, né? Também Usar os pode recursos ir subsidiários pagos para o condomínio com a finalidade de manutenção do edifício, com a obrigação de zeladoria das áreas comuns lá do 1348 e benefício próprio. Você é síndico, você não é dono do prédio, você presta conta para todos os proprietários. E se você for proprietário, você está pagando também. Não tem problema de você estar pagando, você está consciente, mas os outros não estão. E é sua obrigação da transparência. Né? Se você vai usar para fazer uma destinação fora do que é o que está previsto na utilização exclusiva do condomínio, o ordenamento jurídico não te permite fazer isso. Não é porque o cara é síndico que ele é dono do prédio. Ele presta um serviço e é imbuído de uma autoridade para dar transparência suficiente para o condomínio. O que ele está fazendo, na minha visão, é uma apropriação indébita, deve ser denunciado. E você que está aí, meu amigo, mobiliza a sua turma, seu conselho, provoca a cobrança e notifica. Mesmo Ou que então ela pede vai- sua fazer, parte. não. Mesmo Ou que ela então vai presta se- sua parte na mesmo que ela vai sociedade. seja barata, né? É verdade. Você tá pagando mesmo quando não lava. O problema aí é que o morador está acostumado com o jeitinho. Aí vai 10, 15 moradores, lava pra mim, o síndico legalzão, e vai todo mundo no embalo, né? Jorge, sabe o que eu tô pensando Tem que saber, aqui? porque... Será que o síndico não quis lavar o carro dele? Não sei. De repente ele pediu pro síndico lavar o carro E ele ficou aí não chateado, mas se rola. for isso, ele tá certo também, porque ele tá pagando a conta, né? Ou seja, o síndico tá fazendo do condomínio uma sociedade, só que ele só tem lucro. O condomínio fica pagando mais caro. Então, assim, vamos comentar Agora, muito mas não, sim, porque pra mim vai pra outra esfera. O que é importante a gente também comentar é que hoje tem vários commodities, né? Você pode estar ali agregando o condomínio, né? Sim. Quando você fazer essas análises, a pessoa tem que colocar esses custos também. Que eu já vi muitos condomínios que colocam lá mercadinho e não pensa no custo de manutenção daquilo, né? Nem a E aí, energia, né? energia. É igual você aí que tem carro elétrico e acha que pode meter na tomada do condomínio lá e etc. Não funciona assim, não, um amigo. ponto sensível, hein? É um ponto delicado, né? Até é Eu tão acho que isso é delicado pra um esse negócio outro de carro programa. elétrico. Você tem alguma notícia pra gente? Comenta aqui, porque a gente quer saber. No Brasil não tem nada que fundamente a utilização do veículo elétrico com a segurança. Nenhum engenheiro, por mais pancada que o cara seja, ele assinou. Pode pôr o veículo tanto que elétrico tem aí várias- tem e várias se tiver normativas acidente dá atrás, pra né? resolver. Não existe. E até porque Ninguém assinou. Você tem que dar isonomia. Todo Aí mundo... você pega um condomínio com 200 unidades. Aí um engenheiro maluco chega lá e fala assim: não, você pode colocar que eu assino embaixo. E aí, se os outros 99 resolver colocar? Vamos longe não, olha. Vamos comparar aqui a questão do veículo elétrico. É sempre interessante deixar um exemplo para o nosso querido espectador, para ele entender por que o veículo elétrico é tão questionado, né? Primeiro que aumenta a sua demanda elétrica. Suponha que você está aí num condomínio de 50 unidades. São 50 chuveiros a mais, certo? Vamos para outro exemplo. O pessoal me ligou hoje de manhã. Falou assim, porque o morador quer colocar um banheiro a mais. Eu falei, isonomia. Você tem quantas unidades? 60. Se você colocar mais 60 banheiros, você acha que vai mudar o dimensionamento do seu que se um tubo? pode, outro pode A também, caixa né? de Abre esgoto, direito, né? a caixa de passagem, a caixa de gordura. Você acha que se todo mundo der descarga ao mesmo tempo, vai ter o mesmo efeito na infraestrutura hidráulica? A mesma coisa serve para o carro elétrico. Não tem isso. Quem determina sobre essas infraestruturas de concreto, elétrica, hidráulica, metálica, é o condomínio. Porque sua unidade só está aderida. Tem uma aqui, tem outra aqui, mas essa estrutura é de todo mundo. É igual a área comum. Ela serve a todos. Quando você começa a colocar acessórios, né? Consumo de energia, veículo elétrico, sei o que, lava-jato, uma loja, um mercado, você começa a sobrecarregar essa estrutura. Dentro do princípio da isonomia, se um tem direito dos 60, 59 também tem.
Quando você tiver a perspectiva de liberar uma obra dessa, você está automaticamente abrindo a precedente para todos os moradores. E aí você tem infraestrutura para isso? Você analisou a possibilidade de liberar esse direito para todos? Longe não vamos, né? Vamos aqui rapidinho. Aqui no Guará, a Regiane é uma síndica maravilhosa e falou assim: Jorge, o pessoal quer aumentar a carga do apartamento. Eu fui ver a carga do apartamento dela, que a moradora quer colocar, ela colocou um disjuntor de entrada de 63 amperes. Aquela potência que ela colocou só dá para ela e mais 2 no condomínio, tem 48. Aí, por que não libera? Eu falei, porque antes de liberar uma carga dessa e abrir um precedente, eu tenho que consultar a minha concessionária de energia se ela dá para fornecer isso. Porque atendo 1, atendo 2, atendo 3. No quarto ela fala, não dá para autorizar porque não tem mais carga. E o seu direito de fazer a sua reforma? Aí, você sabe qual é a consequência? O importante de ser juntor, gente, ele é feito para desarmar mesmo, tá? Eu vou você está desarmando é porque tem uma carga a mais nele. Eu vou já te contar a consequência disso daí. Fez 4 apartamentos, por exemplo, chegou na potência máxima. Para fazer os outros, sabe o que o condomínio tem que fazer? Ele tem que contratar uma infraestrutura elétrica que dê demanda elétrica acima para atender a demanda que foi começada. E isso vai acontecer por quê? Porque antes de autorizar essas potências, o síndico tem que consultar a demanda do prédio junto à concessionária se é possível entregar. Nós tivemos um caso desse aqui em Águas Claras, no edifício Mirante, que a obra de infraestrutura ficou R$503 mil para aumentar as bitolas do cabo e passar a rede até a subestação do condomínio. Isso que não dependeu. Aí ninguém queria fazer a obra, mas todo mundo na Assembleia queria botar ar-condicionado, 2 ar-condicionados para cada unidade. Tem que criar uma estação separada. Funciona assim, ó. Aí quando todo mundo liga seus ar-condicionados e aí? E os carros elétricos, o elevador cai. A pergunta é: aumentou seu quadro? Você está legal. Botou seu carro elétrico? Você está legal. E quando o condomínio tiver que fazer 500 mil de obra para aumentar a infraestrutura elétrica? Você vai estar lá? Eu pago. Duvido. Duvido. Mas o gestor não tem essa consciência, porque é uma novidade que está vindo através da popularização da engenharia condominial. Né? A gente está, graças a Deus, no programa que já há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Thiago? Eu abracei essa bandeira de popularizar a engenharia condominial, porque ela é totalmente peculiar. Vem da engenharia civil, elétrica, mecânica, vincula com o direito, vincula com o papel do síndico, e ali ele toma um norte, né? Um plano de ação que a gente ensina no nosso curso, que é tomar consciência, identificar o local, avaliar você mesmo, juntar a documentação, conhecer, se tem intimidade com a sua obra, para você poder falar pode fazer e não pode fazer, mas com propriedade. Porque tirar do sovaco não dá, né, meu amigo? Tira do sovaco e joga nas tuas costas. Não pode. E tem acontecido assim, né? Nossa, a grande maioria das vezes. Vamos lá, só esse mês tem agora. Uma coisa que é relevante, eu falo porque eu moro no condomínio e eu tenho uma pessoa que tem um carro elétrico lá, né? Eu um dia eu encontrei com um elevador e falei assim, como é que faz curiosidade, como é que faz esse procedimento? Não, o síndico autorizou. Aí eu fiquei calado, fiquei pensando, mas a grande questão é, gente, se um faz, você vai abrir a porta para todo mundo, tem que todo mundo fazer. Não pode ser só o direito do outro. Nós notificamos no Guará também 2 condôminos, um para tirar o carro elétrico. Tirar o carregador, no caso. O carregador do carro elétrico, que o síndico também autorizou de ofício e o síndico novo pediu autorização e nós estamos mandando tirar. Esse caso em particular nós vamos indenizar, porque ele houve uma falha da administração, né? A administração que falhou. E o outro trocou o seu disjuntor, que era monofásico, por um trifásico, sem autorização, mas é porque justamente ele justificou por isso, porque ele usa mais ar-condicionado, forno elétrico, fogão elétrico, então ele precisa de uma carga maior. Tá, e os demais? E os outros 263? Podem? Faz. Não, você tem autorização? Não. Vamos lá, amigo. Ó. E outra coisa importante, se ele não tirar, ele está no prazo para tirar. Se ele não tirar, o que é importante também, estão de obrigação de fazer para tirar. Porque coloca em risco. E assim, quem está nos assistindo, você que mora em condomínio, porque muito condomínio assiste a gente aqui, no síndico não é chato, cara. É a lei, tá vendo aí, ó? É a lei que não pode ser feito. É a responsabilidade tem que ele carrega. E tem um detalhe, esse cara que botou o carregador lá, ele tem que tirar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele botou esse carregador na rede do condomínio, o seguro dele já caiu. Verdade. Não comunicou a seguradora, aí a obrigação legal do síndico, a personalíssima de poder escolher, o síndico às vezes não entende isso, né? Ele cota seguro pelo mais barato. E não funciona assim. O seguro é feito conforme o perfil da... O seguro, vamos falar claro, pessoal, o seguro da sua edificação não é obrigatório para você. Não é uma coisa para você ficar reduzindo cobertura, é o contrário, é uma cobertura que te acolhe do jeito que você precisa. Então o perfil é do condomínio. Não é para o síndico. O síndico tem que olhar para o condomínio e ver qual a margem de risco. Às vezes, condomínios menores, bem manutenidos, maiores, bem manutenidos, têm a apólice menor do que o condomínio detonado.
Porque o perfil do imóvel É sobre a varia muito. infraestrutura dele, É sobre a zeladoria, sobre o risco Sobre que risco, existe lá, sobre risco. Você chega em condomínios por aí que tem obstrução de rota de fuga com cadeirinha para o pessoal bater papo perto do elevador. Garagem com elevador Né? de madeira. Exatamente. Então, assim, esse perfil o síndico precisa estar muito atento, porque hoje não é porque ele quer economizar que ele pode. Não, vamos nem dizer que porta Botafogo quebra ao contrário, mas porta corta-fogo, que comprovadamente não fecha por completo, ela permite o incêndio passar de um andar para o outro. E o mais legal, Pensa. o cara chegou para mim e falou assim, Thiago, tem como a gente colocar uma mola nessa porta corta-fogo? Uma mola. Porque ela bate. Eu falei, mas a função é exatamente A isso. função fechar dela rápido. é fechar, meu amigo. A função dela. Ó, vou dar uma dica. Você sabe por que a porta chama porta-fogo? Imagina. Ô, Carol, ele falou, agora eu lembrei que é uma coisa, acho que é muito importante de dar uma ressalva para os síndicos aí, que tem o seguro de vida dos funcionários, né? Que você Sim. contratado anualmente. Não, Explica foi um pouquinho. até falando sobre as obrigatoriedades da terceirizada. Né? Hoje, toda terceirizada ela é obrigada a fornecer plano seguro de vida, né? Plano odontológico, isso sem custo nenhum para o condomínio. Convenção, E né? agora também vai ter meditações, e agora, né? E Vai aí, botar o estresse agora, NR1. Ei, eu fico com a dica. Bota em prática, NR1. 1 hora por dia, chama os funcionários E na dentro festa dessa e negócio meditação. da Yoga. NR01. tem que ter. E assim, o seguro de vida, gente, é um respaldo para a empresa. Tá? A gente acha que está tendo um custo. Seguro de vida não é custo, é investimento. Acontece qualquer situação com o seu colaborador aí dentro de um condomínio. Um abençoado vai pegar uma geladeira, bota aqui nas costas e Tropeçou. acontece um acidente. E aí? Como é que vai ficar a empresa? Estamos com um no condomínio ali. Foi Sabe? descer a escada segurando a cadeira, o pé dobrou. Não tem nada a ver com mudança. O cara o cara é da limpeza mesmo. Tava limpando a guarita, o pessoal foi descer uma escada. Me ajuda aqui. Pisou em falso, torceu o pé. Então você, síndico, cobre das empresas que prestam serviço no seu condomínio seguro de vida, plano odontológico e acompanhamento da NR01 agora. É isso que eu ia perguntar. Eu vou trazer uma amiga minha psicóloga aqui para falar sobre isso, porque eu fiquei na dúvida, porque a NR1, quem é obrigado a implantar? O condomínio ou a terceirizada? Condomínio. O ambiente é do condomínio. O condomínio tem, no mínimo, a obrigação de fiscalizar se a terceirizada promove esse tipo de situações. Então, aí, vamos lá, Thiago, eu entendi sua pergunta. A NR01, ela vem para complementar a convenção nesses sentidos de obrigatoriedades das empresas tem com o seu colaborador. Sim. Hoje as empresas ela é obrigada a fornecer o plano odontológico e o seguro de vida. O plano ambulatorial é opcional do condomínio ou do cliente. A terceirizada ela não é obrigada a fornecer. A NR01, sim, ela vai ter que fazer parte dentro do quadro de gestão da terceirizada. A terceirizada ela vai ter que acompanhar. Ela não tem ali uma clínica conveniada que faz o acompanhamento de exames admissionais, demissionais. Testado de saúde ocupacional. Então, assim, vai ter que se enquadrar, não necessariamente como exames, mas na forma de treinamento, de acompanhamento. Que seja uma vez, você vai ali bater um papo com o seu colaborador, pede para o RH, pede para a equipe, como é que você está, meu amigo? Como é que está a sua vida, a sua família? Isso, mas isso tudo documentado. Eu conheço. Vou dar umas 2 sugestões para você. Para essa NR1, que é bom pra caramba. Primeiro, tem uma benzedeira muito boa ali. Você leva pra conversar, benzer. E a segunda tem uma pessoa de yoga maravilhosa. Mandar um abraço pra amiga Priscila aqui. Yoga, meia hora de yoga, né, doutor? O que você acha? Pra Mas NR1? é o acompanhamento. Pode ser umas 3 horas. Né? Tá, eu quero trabalhar. Mas é o acompanhamento, Thiago. É a empresa mostrar que ela está preocupada com o bem-estar e com a saúde mental do seu colaborador. Gente, hoje, o maior índice de atestado é transtorno mental. Você imagina? Crise de ansiedade. Imagina quem é síndico. Imagina, eu passei por esse período, né? Eu sou um experimento disso. Trabalhei muito tempo com obras muito grandes e você está sempre correndo contra tempo, licitações, legislação muito pesada. Eu trabalhava com o pessoal da Procuradoria aqui e eu aqui com a planilha de 27 milhões. Então, o primeiro item que eles colocam, é igual você, síndico, vem para cá comigo. O primeiro item que eles colocam lá é igual vai na ata, o nome e o CPF. No nosso caso, quando eu era funcionário público, era só o CPF.
Pelo CPF, ele sabe quem é você, ele não interessa a sua patente, você é o gestor do contrato, você é a sua obrigação é ali. Então, tinha planilhas que tinham 300 itens para conferir no mesmo dia. E qual que era o problema? Onde eu trabalhava, eu também era militar. Então, você acabava de fazer um serviço desse, tinha uma função de representação. O que é? Eu preciso de alguém daquele órgão que vá simplesmente aparecer num evento para gerar presença. Né? E isso tira você de tudo que você está fazendo, daquela responsabilidade. 27 milhões. E aí você vai lá para fazer uma representação. Qual a necessidade disso? Que função que tem isso com a engenharia? Mas eu pertencia ao órgão, então eu era submetido à ordem. O gestor, na época, ele não estava preocupado com a qualidade de vida que eu teria, o quanto que eu precisava estar concentrado para fazer aquele serviço com excelência. E eu padeci disso daí. Eu fiquei mais de 1 ano e meio, 2 anos fazendo tratamento para isso. Minha psicóloga falou, aprende a dizer não. Tem como aprender a dizer não. Só que uma coisa é o seguinte, o que o gestor tem que olhar? Você vai pedir alguma coisa em que o funcionário vai ficar emocionalmente pressionado a fazer, sabendo que você não pode, mas porque é conveniente para você? Não pode. Como que eu digo sempre, o papel do síndico é saber ser um bom gestor. Não permita que os maus hábitos façam mal às pessoas no seu ambiente de trabalho, porque hoje isso é penalizado muito fortemente. Vamos que vamos ver notícias da NR1. Essa eu quero ver na prática, porque essa Também pra mim é só balela. Mas vamos que vamos aqui, ó. Danilo, última pergunta do dia, ele fala sobre a inadimplência com garantidora. Aí, doutor, ele fala o seguinte, que ele fala assim, eu gostaria de saber como proceder com a lista de presença e votação nas assembleias. No caso do condomínio, que trabalhamos com garantidora. No exemplo, nesse exemplo, a administradora deve pedir a inadimplência à garantidora antes de realizar a eleição das assembleias e segue a lista e trabalha normalmente para que o condomínio, para que não exista inadimplência, né, e todos possam votar devido às cotas. Gostaria de saber se é possível ter uma explicação como proceder nesse caso. Deve ou não utilizar a inadimplência normal e por quê? Eu acho que ele está falando o seguinte, porque a pessoa não deve, teoricamente, para o condomínio, deve para a garantidora. E aí pode votar ou não? É inadimplente? Considerado inadimplente? Não é bem assim, não. É bem mais ou menos essa questão. Por quê? Porque a garantidora, ela, vamos dizer, paga, ela arca com aquele que deixou de pagar, mas ela cobra por aquilo. Então aquilo gera ônus para o condomínio, para aquele que está pagando em dia. E isso não gera uma inovação. Tanto que a garantidora, ela ajuiza em nome do condomínio contra o devedor. Não há uma inovação, não é a garantidora contra o devedor. Ela representa então, ele o condomínio. Continua, exatamente, ele continua. A unidade dele pode estar adimplente em frente ao condomínio, mas ele não está quite com as suas obrigações. E a legislação, ela fala que o condômino, para votar, tem que estar quite com suas obrigações. Ele não está quite. Ele pode estar, a unidade pode estar em situação de adimplência, mas não está quite. É como um acordo. Eu estou devendo 10 parcelas, 10 taxas. Fiz um parcelamento aqui em 10 vezes. Já paguei a entrada, eu posso votar? Não. Você não está quite, você está adimplente. Boa. É diferente. É diferente. Não há uma inovação, não gerou uma nova dívida. A dívida é a mesma. Então, aquela lista da pessoa que devendo a garantidora, você pode usar para a pessoa não poder votar, né? O que é a possibilidade da penhora do bem de família? Para taxas de condomínio. Se ela deixa de ser uma taxa de condomínio, ela deixa de penhorar a unidade. Você acha que a garantidora garantiria se ela não tivesse a possibilidade de penhorar a unidade? Então não houve uma inovação. Não virou outro título executivo, é o mesmo, que é a taxa de condomínio. Logo ele não está adimplente. Logo ele não vota. Boa, hein, Carol? Gostou? É isso. Tu tá adimplente? Vai ter um monte de gente defendendo que pode votar. Eu estou kit. Que bom, né? Que bom você tá quente com suas obrigações. É isso. Isso aí é um tema, obviamente, polêmico. Porque é interessante, porque assim, eu falo que eu trabalho com garantidora, né? A gente surge essa dúvida mesmo. Sim, e a gente eu nunca tive problema, mas sempre alguém pode chegar lá, eu paguei, então em dia, né? O momento que mais se tem acordos no condomínio. Das véspera assembleias. de eleição. Verdade. É sempre assim, por quê? Faz-se acordo, eu fiz o acordo, eu tô adimplente. Paga a primeira, muitas vezes joga a primeira para depois da assembleia. Verdade. Não paga nem a primeira para poder votar. Isso não acontece com o tal do jeitinho. Né? É o tal do jeitinho. Jeitinho brasileiro. Nem o que fez o acordo, nem o que tá com a Como diz o outro, quem procura acha, né? Perguntou, levou.
É isso aí, meu amigo. Então É mais profundo, hein? A gente tem sempre que procurar os profissionais especializados naquele tema, né? Pra gente poder ter um respaldo e fazer Exatamente. a atitude que seja mais coerente, ou mais correta, ou mais aproximada. Porque tem muito isso também. Às vezes a pessoa tem um ponto de vista, outro já não tem. Porque é um respaldo que a gente tem. Igual eu falo, não se coloque em posição de vulnerabilidade. Toma cuidado, não se pode em posição de risco. Ainda mais hoje, que tudo é processo, é lei. Você vê, o cara foi buscar que a convenção não falava que não podia soltar pipa. Solta a pipa. Você vê uma coisinha, Soltar né? pipa, né? Mas o ser humano é assim, né? Aquilo que incomoda, ele procura um jeito de tentar resolver na compreensão dele. Quando a gente falou da NR1, por exemplo, hoje um gerente. Eu peguei até a informação aqui para ler para o pessoal. Disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí agora, nessa atualização, vai para a parte de estresse emocional. Por exemplo, uma atividade na rotina. Ter um tempo programado para o funcionário ter 10 minutos de escuta ativa. Ou promover o funcionário, acolher o funcionário, meio que valorizar, dar tempo para respirar, para pensar. Um minuto do abraço. Né? E na verdade são coisas que nós precisamos, o síndico também precisa. O que a NR fez agora? Foi obrigar a ter uma atividade específica para isso. Ou seja, não é só falar que fez, agora tem que fazer e comprovar. Hora do benzimento. Hora do... Porque hora da fé, senão hora da... o colaborador nem sabe que está participando dos 10 minutos da Ele nem da sabe o que é. escutativa. Então, mais uma vez, Tiagão, aquilo que a gente bate aqui, Acrescentar. ensina gratuito. A gente ensina isso gratuito Olha, eu na vou falar jornada para do vocês, síndico. meus colaboradores, neste momento, tampe os ouvidos. Eu acho assim, que tem muita gente fazendo lei e não vai botar em prática. E não Assim, bota ele não realidade. tá, Vai ele tá no dia a dia as pra ver. empresas, na lógico, verdade, lógico. não é nem sobre não colocar em prática. Eu acho que é sobre tem que fazer colocar, mas sim, é como rebuliço. colocar isso, né? Porque eu vou falar pra você, se a gente pega essa lei aí ao pé da letra e você vai jogar pra dentro das empresas, o que vai ter de colaborador não querendo trabalhar? É porque eu estou sobrecarregado, é porque eu estou estressado, isso é porque está abalando o meu emocional. Gente, Sim. não, eu não vou descer o lixo, porque mexer Eu com me sinto lixo, fragilizado. eu me sinto fragilizado. Exatamente. Abala o meu emocional. E aí, E aí vai o problema fazer da o quê? rotina. E a gente Porque vai não é fazer um o quê? fato só, né? O problema da rotina. Você viu o pessoal de São Paulo que foi Ah, indenizado? não, eu não vou dar porque bom não tinha dia. lixeira. Eles foram indenizados não é exatamente que não tinha lixeira, é pelo constrangimento diário de passar por aquilo todos os dias. Então, é isso que o gestor tem que estar atento. Qual é o comportamento que está imagina. acontecendo, entendeu? O lixo vai se tirar sozinho? Não, e aí Não você vai. imagina, você tem um porteiro Tem ali, que eu ter a falei assim, forma. eu não vou mais abrir a porta, porque isso me leva a um nível de estresse muito grande. Então eu não vou. Eu vou trazer aqui uma profissional para poder falar sobre isso, porque esse Elevador social e de serviço, né? Vamos trazer o profissional Vamos dessa trazer, área vamos específica. trazer. Não pode Tem ser que trazer. mais. É interessante. Diminui o profissional que entra no serviço. Hoje não tem mais, né? Ele abriu Não tem. Você viu a lei do DF, o tanto que isso está delicado? Que a gente não Você viu a pode. lei do Distrito Federal? Você não pode mais elevador de carga, não Pode. existe. É isso que a cara. gente tá falando. polêmicas, Tem gente. mais como. Vamos lá até a final, quero agradecer ao doutor. Doutor Vai, ó. Meneghese aí falando, doutor Suítes. Eu lembrei que eu Doutor consegui falar Suítes. Suítes, sim. Meu amigo Jorge também, amiga Carol. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado aí. Até a próxima edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios. 10 anos entregando conteúdo pra você, meu amigão. Ter mais tranquilidade. E que vamos colocar em prática a NR1. Amém. Arroz. Amém. Um abraço. Energias positivas para você. Tchau, tchau, gente.